Graça e paz, igreja, boa noite. Que a graça de Jesus Cristo, que é o nosso Rei da Glória, possa estar dentro de nós, fomentando, ruminando, perturbando você, porque Ele é o nosso ajudador todos os dias. Amém? Meus irmãos, se vocês estiverem com as suas Bíblias, tá? É importante você sempre estar com a sua Bíblia de papel. Essa que é impressa, né? Deu um trabalho lá para o rapaz fazer, porque ficou várias horas fazendo cada folhinha dessa, para nós um dia pudermos desfrutar dessa mensagem, dessa palavra, né? Antigamente ninguém tinha palavra, e aí que era o negócio, né? Tirava o rolo, aquele rolo do papiro, e um só lia e todo mundo escutava. Hoje você tem a capacidade de ler todos os dias e não ler. Olha que coisa, hein? Qual que é a sede que está batendo dentro de nós? Glória a Deus por isso. Se vocês puderem, por favor, abrirem a sua palavra. Deixa eu ver aqui. No livro de 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7. Tem várias passagens, tem Reis, tem Crônicas, depois tem Isaías, que fala praticamente a mesma coisa. É um rei que uns dias atrás o pastor Marcos falou, né, a respeito da Páscoa, foi adiada, porque foi um rei que teve uma vida plena, uma vida, como eu posso dizer para vocês, uma vida reta perante o Senhor. Justamente foi o rei Ezequias. Você que está na live também, podendo acompanhar, glória a Deus, pegue a sua Bíblia e acompanhe-nos para que você seja edificado. 2 Reis 20, do 1 ao 7, então está lá. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena que a tua casa, ou seja, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, Ezequias, e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se servido-te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos de rei das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti, a esta cidade, ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Feche seus olhos. Deus Altíssimo e Soberano, eis-me aqui. Não sou nada, Senhor. Da minha boca, se realmente proferir coisas, serão coisas que não têm quase fundamento, mas pela unção do teu Santo Espírito posso dizer muita coisa. Que o Senhor me unja os ouvidos e que possamos estar entretidos com a tua palavra, Senhor. Obrigado, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Meus irmãos, glória a Deus por isso. Então, a palavra do Senhor veio a Ezequias. Ezequias foi um rei, que se nós pegarmos aqui a vida dele, que não é o caso hoje que a gente quer falar, nós queremos falar assim, ó: põe a ordem na tua casa. Mas essa palavra foi dita por quê? Porque veio a palavra em seguida falando para que ele iria morrer. Ou seja, ele estava prometido para a morte. E essa palavra veio justamente para que ele tivesse o quê? Uma forma de repulsão. Porque ele falou: Senhor, o que adianta eu, como homem de Deus, fico fazendo tudo correto, restabeleci ou seja, o seu templo, conduzi todos aqueles balaíns, todos aqueles ídolos que existiam, tudo que existia de ruim aqui, que era adorado e que era justamente idolatria, eu retirei, restabeleci o seu templo para adoração. E o Senhor vai me levar agora, na hora que eu estou mais tranquilo aqui. Mas é que a proposta de Deus justamente é essa, meus irmãos. Por mais que sejamos homens e mulheres que se dedicam às coisas de Deus, que faz as coisas corretas, você não está deliberado ou não está sujeito a Ele te levar, ou seja, a Ele te resgatar. Você não está sujeito, ou seja, nós estamos sujeitos a isso. Então a sujeição nossa é sempre para o Senhor, e não é a nossa condição de eu. Agora, o que significa põe hoje a casa em ordem? Nesse caso de Ezequias, era preparar para a morte predestinada a ele, que já tinha dado pelo profeta. Agora, para nós, o que significa põe a sua casa em ordem? Ou como eu coloco aqui, dentro da palavra que é, coloque a sua casa em ordem. É para que você organize a sua vida espiritual, a sua vida familiar, as suas finanças, para que você esteja pronto para deixar este lugar, sim, e deixar sempre um bom legado. Você não vai sair daqui como um crente caloteiro, que não paga ninguém. É ruim isso aí? Muito ruim, porque Deus sabe da condição que você fala. Eu vou morrer mesmo. Aquela dívida lá, aquele cara lá vai levar um cano que ele vai ver só. Está errado. Está erradíssimo, porque Deus gosta das coisas corretas. E nós temos que ser corretos perante o Senhor. E aí, a nossa responsabilidade dentro de casa, com os nossos filhos, para orientá-los, para fazer com que eles realmente tenham uma vida direcionada ao Senhor. Nós temos que ser aquilo que se espelha, ou seja, que se espelha. Você olha para o espelho e fala, o filho fala, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. Essa é uma grande realidade. E por isso mesmo, fazendo com que tudo isso seja para que nós tenhamos uma vida espiritual pessoal. Ezequias recebeu pôr a casa em ordem, porque ele realmente ia morrer. Mas Deus, com a sua benevolência, olhou para todos os seus feitos e concedeu 15 anos para ele. E isso realmente deu tempo para que ele se preparasse para o seu herdeiro que viria, que seria o Manassés, que foi outro rei que fez tudo que era errado. Eu não sei por que isso, minha gente? Às vezes a gente
pede uma coisa para Deus, e quando aquilo que vai acontecer depois é uma coisa que realmente não condiz com as coisas do Senhor. Mas o texto realmente nos dá como um Ezequias, o rei mais piedoso de Judá. Ele promoveu reformas espirituais profundas, restaurou o templo, fez a reabertura do culto, combateu a idolatria. E no momento que o reino enfrentava a ameaça da Assíria, com a fragilidade interna, ele foi também abençoado, porque ele foi tirado das mãos dos assírios, né? Nós sabemos que, se você olhar no capítulo anterior, quando Judá estava cercado pelos assírios, e era o rei Senaqueribe, o rei Senaqueribe começou a falar um monte de bobagem de Deus, né? Um monte de bobagem. Aí orou Ezequias, orou Isaías, e o Senhor deu o prenúncio: olha, fiquem tranquilos, que eu já dei ele nas suas mãos. E o que aconteceu? Numa determinada noite, o anjo do Senhor foi no exército dos assírios e acabou com 185 mil soldados. Isso para provar que com Deus não se brinca. Blasfemaram contra Deus naquela época, e através de tudo isso, Deus foi dando livramentos, mas arrepender-se dos pecados, confessar as falhas e obedecer a Deus, educar filhos, organizar finanças, cuidar de corpos através da alimentação saudável, né? Não coma veneno. Você vai comer linguiça, esse negócio que tem contaminação, né? Mortadela, presunto. Aí falando, isso é um veneno, tem aqueles embutidos, aqueles negócios todos lá. Nós sabemos que isso é ruim. Se você comer uma vez, de vez em quando, você não está fazendo como se diz, um projeto de morte para você. É gostoso até, mas nós podemos todo dia comer esse negócio, porque realmente nós temos que ter uma educação alimentar para que o nosso corpo tenha sobrevivência. Não quero ser um exemplo, porque às vezes, né, eu falo, a Terezinha tem 73, eu já estou chegando lá também. Então, nós estamos passando do tempo, já, né, a bengala nossa já está chegando lá na terra, no infinco, mas é isso. Glória a Deus por isso. A ordem divina, ela vem sempre acompanhada de clareza e propósito. Deus não chama Ezequias para o desespero, mas para a sua reorganização. Então, há momentos que Deus exige decisões imediatas e profundas nas nossas vidas. Mesmo naquele tempo lá, foi o sentido, mas hoje o sentido nosso é reorganização. Pode ver, meus irmãos, olha, o quanto que a gente trabalha e dedica os nossos dias, 90% para as coisas do mundo. É sempre que eu falo isso, eu falo, mas você está repetindo isso de novo? Eu estou repetindo, vou repetir, amanhã repito de novo, porque nós damos muito pouco tempo para Deus, em leitura, em oração. E quando você olha para isso, você vai ver que nós somos relaxados. Porque pode-se brincar com Deus? Aliás, não pode nem brincar com o diabo, porque o Satanás é poderoso, ele tem armas. Então nós não podemos brincar com ele, muito menos com Deus, que é o soberano sobre ele. E por isso mesmo, enfrentar aqueles pecados ocultos, né? Aquele que você joga embaixo do tapete e lá fala, ninguém está vendo mesmo, joguei aqui e tal. Deixa ele quietinho aí. Ou esconde ele lá no armário, nunca abre, mas o seu pecado oculto está lá. Ele está te esperando para você vomitar ele para Deus. E é o que a gente tem que fazer. Tudo que eu estou falando aqui, estou falando para mim. Se eu estiver falando para você, glória a Deus, mas eu estou falando para mim, tá? Ezequias chora, ora a Deus, Deus acrescenta
15 anos. Que impacto teve essa oração na vida pessoal dele? A casa física exige salas limpas, armários que não podem estar com bagunça, para que você tenha uma vida espiritual reta. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês não precisam ficar abismados, não. Mas a minha mulher fala que eu sou acumulador, sabe? Sofá lá naquele quarto, e põe o móvel, e põe o travesseiro, e põe em caixa, e quando você vê lá, meu Deus, ela fala assim, meu Deus, não dá nem para entrar nesse negócio aqui. Minha gente, nós temos que ter decisões, decisões mesmo, não adianta, você pode falar o que você quiser, é decisões. Você tem que chegar uma hora e falar assim, basta, e você tomar decisão, pegar aquele quarto, tudo que tiver lá, joga lá fora, isso aí tá bom ainda, joga lá fora. Rasgou a calcinha, joga fora. Rasgou a cueca, joga fora. Rasgou a meia, furou, joga fora. Por quê? Isso só traz coisas para que você busque uma nova. Então você fala assim, aquele sofá que está lá, encebando na sua vida, joga fora que você vai ver, você vai lá no mesmo momento você compra um novo. Isso tudo são coisas que a gente não dá detalhes, mas isso é coisa da nossa vida, gente. É coisa que nós temos que tomar decisões, e é a mesma coisa que ele está falando aqui, Ezequias estava nessa forma próspera de estar ali com Deus, ganhou 15 anos, e o que Ezequias fez? Fez um pecado. Chegou os emissários lá do Nabucodonosor, entregou uma carta para ele, falou assim, viemos aqui falar com você, Ezequias, porque o nosso rei da Babilônia, ele pegou e te mandou aqui os presentes. Aí Ezequias, não sei se ele era bobo ou qualquer coisa semelhante, ele pegou lá e começou a mostrar tudo. Aqui eu tenho depósito de azeite, aqui eu tenho depósito de farinha, aqui eu tenho todos os tesouros, aqui eu tenho não sei o que, tenho não sei o que, tenho não sei o que lá. Mostrou tudo. O que aconteceu? Olha o pecado dele. Orgulho, falta de gratidão, que levaram a mostrar toda a sua riqueza, ouro, prata e arsenal. Escuta, você pega uma pessoa que chega para você e fala assim, eu vou mostrar minha conta para você. Eu tenho 5.000 aqui, tenho 10 aplicado ali. Quem que faz isso? Quem faz isso? Ninguém faz isso, nem pode fazer isso, porque isso é uma coisa sua. De você, claro, da tua família, de você, da tua esposa e tudo mais, mas você não pode fazer isso para os outros, inclusive para pessoas estranhas. E aí isso que depois fomentou o quê? Fomentou que o próprio profeta profeta Isaías, chegou lá e falou assim para ele, você não devia ter feito isso, porque isso vai dar um problema sério para você. Eles vão vir aqui, daqui a uns tempos, e vai arregaçar tudo, vai levar tudo. E eram os tesouros que fazia parte ainda do templo de Salomão. Olha só que coisa, que coisa que aconteceu por esse imponderado processo que ele cometeu. Vamos ver lá em 2 Crônicas 32, do 25 ao 26, por favor. Ezequias, porém, tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade de fora que fora tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se e reconheceu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Coloca no 31, por favor. Aí, para fomentar a termos desse capítulo, conteúdo. Quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar
lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus deixou para prová-lo, para saber que tudo que ele havia feito no seu coração. Aí, segundo Reis, do capítulo 20, que nós começamos, mas no versículo 12 ao versículo 19, por favor. Naquela época, Merodach-Baladã, o rei da Babilônia e o filho de Baladã, enviou cartas de presente para Ezequias, pois soubera que a sua doença. Ezequias os recebeu em audiência, os mensageiros mostrou tudo o que havia nos armazéns, prata, ouro, especiarias, azeite finíssimo, tudo que tinha lá ele foi mostrando, que havia nos tesouros, não houve nada no seu palácio que o seu reino havia escondido. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens estavam fazendo aqui? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou, o que eles vieram no seu palácio fazer? Ezequias disse, viram tudo no meu palácio. Não há nada aqui nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse ao rei Ezequias, ouça a palavra do Senhor, que é dita para ele. Virão dias em tudo que será encontrado no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Amém, glória a Deus. E Isaías 38, do 1 ao 6. Naqueles dias Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha ordem na sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-se, Senhor, que tenho feito para ti, com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. E Tiago 4, 7 ao 10. Portanto, submetam a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se a Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, porque o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa palavra ela vem no contexto a falar as coisas que Ezequias tinha passado. Mas o mais importante de tudo, o orgulho é um sentimento complexo de satisfação ou prazer para si mesmo. Porque veja essa palavra, a palavra é consumo conspícuo. Alguém sabe o que é isso? Consumo conspícuo. É aquele que se aparece, veste uma roupa de grife, né? Por exemplo, eu estava aqui com uma roupa, né, Yves Saint Laurent, aquela que custa R$600 a camisa, a calça custa 800, o sapato alguns falam de couro de jacaré, né? Perigoso. Aí quando olha para ele, fala, esse cara está vestido de R$5.000. E ele soberbamente, né? Todo. Não. Aí para com o carro lá, qual que é? A BMW, né? Ou para com um carro. Mas ele se sente. Então isso justamente é um consumo conspícuo, ou seja, conspícuo. E em tudo isso entrou a soberba no coração de
Ezequias. Mas o Ezequias, ele tinha coisas boas para falar. Depois que ele terminou de ser salvo através da pasta de figo, Ezequias fez o seu cântico. Está lá em Isaías 38, do 9 ao 20. Depois de ter estado doente e ter restabelecido, ele disse: em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. E disse: eu já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada, removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia da noite lhe darás cabo a mim. Espero com paciência até de madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim, como andorinha ou um grou. Assim eu chilreava e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim, que direi. Como me prometeu, assim me fiz. Passarei tranquilamente por todos os meus anos. Depois desta amargura de alma, o Senhor, por todas essas disposições tuas, vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. Eis que fui para a minha paz, que lançastes para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, Senhor, nem a morte glorificar-te. Não esperam a tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, estes podem te louvar, glória a Deus. Como hoje eu faço, ó Pai, fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias na nossa vida na casa do Senhor. Fica a pergunta para nós: o que andamos fazendo com a nossa forma espiritual de expressar Deus dentro de nós? No louvor, na oração, na comunhão. O que temos feito para isso? Nós vimos que essa palavra, que foi a palavra em que Ezequias deu no seu cântico de adoração por ser salvo por mais 15 anos. Então, e se isso toca na sua alma, faça isso todos os dias. Agradeça o Senhor por estar vivo, por estar na sua casa, por estar aqui, por estar nos dias que Ele te proporcionou. Fique com essa palavra em nome do Senhor.